Olá, seja bem-vindo ao Prosa e Teologia, um canal de teologia que procura prosear e aprender um pouco sobre teologia e assuntos afins de uma forma dialogal. Hoje nós temos aqui um convidado especial, o nome é bem grande, Éder Wilton Gustavo Félix Calado, né? É quase uma dissertação o nome. Mas conheço aí como Éder, né, ou Éder Calado. Vou estar sempre falando aí como Éder. O Éder é um amigo que a gente se conheceu ali na cidade de Londrina, né, durante os meus estudos ali na Faculdade Teológica Sul-Americana. Quando eu também fui contratado ali para trabalhar como tutor, o Éder já era tutor, professor ali da Faculdade Teológica Sul-Americana. Então, para falar um pouquinho da biografia do Éder, eu trouxe aqui apenas algumas informações, né? Eu coloco sempre, quando eu posso ali, primeiro, né, a pai e esposo. Depois, eu coloquei ele doutorando em estudos da linguagem pela UEL ali, e é professor também da Faculdade Teológica Sul-Americana, né? Eu trouxe só um perfil bem básico mesmo. Depois o Éder vai estar se apresentando melhor, falando aí sobre os estudos que fez, como entrou na teologia e etc. Mas, nesse momento, eu gostaria de primeiro agradecer aí o Éder pela disponibilidade de estar conversando com a gente. Nossa conversa hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um olhar diferente, né? Diferente no sentido de que não é o mais comum para as escrituras. Normalmente, quando a gente vai fazer aquilo que a gente chama de uma exegese, ou de uma análise textual, dentro do contexto brasileiro, são dois tipos de análise que comumente são feitas, né? A análise histórico-gramatical ou análise histórico-crítica, né? Dependendo do seminário, de como os professores daquele seminário encaram a teologia, né, e a exegese. Mas também a gente tem alguns proponentes aí no Brasil da análise do discurso, né, até a análise do discurso semiótica, né? Trabalhei com estudos da linguagem em si, e hoje a gente vai conversar com o Éder um pouquinho sobre isso, sobre análise de discurso, teologia, Novo Testamento. Mas antes disso, quero deixar aí a oportunidade para que o Éder possa primeiro contar um pouco da sua história, quem é o Éder Calado. Oi, tudo O bem? Éder Tudo bem, Wellington? Calado. Calado. Diga. Calado é só o nome, né? Você me conhece, você sabe que eu converso bastante. Então, primeiro é um prazer estar com você, né? Nesse canal, nessa empreitada aí, por onde passaram já algumas pessoas que a gente gosta bastante, que tem bastante conteúdo, né? Espero estar à altura, né? É, então, o Éder, quem é o Éder? Eu sou paulista, nascido em Presidente Prudente, criado em Mirante do Paranapanema, depois tive 2 anos morando em Pirapozinho. Em 2005 cheguei em Londrina para estudar, para fazer teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana. E aqui fiquei, né? Casei, tenho um filho. Primeiro fiz teologia e em 2009, após sair de teologia, eu quis fazer uma especialização em filosofia, né? Moderna e contemporânea, aspectos éticos e políticos e tal. Né? Foi meu primeiro contato com a Universidade Estadual de Londrina, com a UEL. E depois disso eu resolvi fazer o curso de letras, né? Isso iniciando no ano de 2010, inclusive foi o ano que eu casei também. E de lá para cá, algumas coisas aconteceram. Eu voltei para a Faculdade Teológica Sul-Americana como tutor, né, como você bem sabe, e estou lá até hoje, né? Hoje trabalho ainda no EAD, mas junto com a coordenação. Também desenvolvo disciplina no curso presencial, no curso EAD, como professor de ambos. Também continuei na UEL, fiz especialização na área de língua portuguesa, mestrado e doutorado em estudos da linguagem. Desde a minha graduação, eu tive contato, graduação que eu digo em letras, eu tive contato com a análise do discurso, com a professora Rosemary, que é minha orientadora até hoje. E desde que eu saí da Sul-Americana, né, desde que eu entrei, na verdade, até ali na minha época de TCC e tal, eu sempre quis trabalhar com o texto bíblico, né? A coisa andou um pouquinho diferente depois, posso explicar melhor, mas eu sempre quis trabalhar com o texto bíblico e seguir a docência. E o caminho mais fácil, por estar aqui em Londrina, era o UEL, né? E aí, por isso que eu acabei entrando em letras, né?
E nisso, então, eu tento relacionar teologia com o meu estudo na área da linguística, né? É, tentando sempre, de alguma forma, conciliar as duas coisas, porque são as duas paixões, né? E a teologia acabou sendo sempre a primeira coisa, né? Tá. Então, quando tu entrou então na faculdade de teologia, a intenção era o que? Era ir para o pastoreio? Qual que foi a intenção quando... lá em 2005, né? Foi quando tu fez o curso de teologia. Era ser pastor? Era ser pastor. Eu vim para cá em 2005 para ser pastor, Era ou ainda é? né? Ah, não sei. Essa é boa pergunta, viu? É. Eu acho que no momento eu posso dizer que eu tô concentrado na vida acadêmica, né? Uhum, Não digo não, mas aquele desejo inicial já não existe mais, até mesmo por entender um pouco mais quem sou eu, né? uhum, Eu acho que eu não sou realmente esse cara para estar à frente de uma igreja, cuidando de uma congregação, muito pelo meu perfil, sou muito caseiro, muito família, e e gosto muito dessa parte acadêmica, né? Gosto muito dessa vida, né? E é uma vida que consome bastante tempo. Por exemplo, hoje eu sou contratado com 40 horas na Sul-Americana, uhum, né? Eu até poderia ser pastor, mas de tempo parcial, bem parcial, né? Seria uhum, mais para exercer algumas funções na igreja e tal. uhum. E aí os caminhos acabaram meio que desencontrando, né? Mas eu não digo que dessa água eu não vou beber, não. Né? Isso é Deus que sabe, mas no momento não é uma coisa que eu estou buscando, não. E Então, aí, estamos aí. Éder, o que que tu tem trabalhado no momento aí no doutorado? Qual tem sido a sua pesquisa? Então, eu trabalho com análise do discurso, como eu falei, né? E no momento, meu corpus de pesquisa são os discursos eucarísticos, Uhum, né? O que seriam discursos eucarísticos? Seriam as formulações teológicas e práticas, né? Doutrinárias, digamos assim, da Eucaristia ao longo dos anos. O recorte era para ser somente reforma, pré-reforma e reforma, né? Ou seja, o embate ali, a, o surgimento das ideias de Lutero, Calvino, né, talvez um pouquinho de Zwingli e tal, é, é, como algo divergente daquilo que veio antes, né? uhum. Mas os próprios professores que foram banca e tal acabaram desenvolvendo. Tá atrapalhando o som dos meus cachorros? O cão tá se manifestando. São quatro agora, viu? Quando você veio Quatro? aqui eram três, agora são É. quatro. Não, não, pode continuar. Vamos lá. Mas pode continuar? Tá. E acabou, as bancas, né? As bancas prévias acabaram me levando a fazer uma coisa muito mais ampla. Deu Uhum, muito mais trabalho, inclusive não está acabado ainda. Eu vou qualificar o mês que vem e defender em fevereiro, né? E, e aí, então, o que eu trabalhei desde então? Eu peguei desde o texto bíblico, né? Na verdade, abordei um pouco da questão do período oral, né? Pré-texto bíblico. Tive que falar um pouco da Páscoa judaica para poder fazer uhum, relação. E vim até. A minha ideia é parar em Calvino. Né? E o que eu estou analisando? É do ponto de vista Foucaultiano. Eu estou analisando rupturas e continuidades. Rupturas e continuidades. Para quê? Para mostrar que a análise do discurso, né, ou melhor, que os discursos em si, eles estão, eles estão dispersos, né? E, e o que acontece? Há sempre a emergência de um discurso está relacionada com condições de possibilidade, né? Ele surge sempre debaixo de um momento muito específico de relações de poder e assim por diante, né? De maneira bem simples, a gente pode dizer assim, algo que era não verdade, né, lá num período, devido a mudanças de condições, né, relações de poder diferente, ou seja, questões políticas, questões doutrinárias, religiosas e tal, esse não verdade pode passar a ser verdade, né? Pode passar a ser aceito, uhum. simplesmente porque mudou-se toda uma conjuntura, entendeu? Isso que tu Né? tá falando é mais específico da análise de discurso com a ênfase ou com o arcabouço teórico a partir do Foucault, né? Mas assim, É, hum,
Eu ia Pode falar. perguntar assim, de uma forma geral, antes da gente entrar especificamente na análise Foucaultiana, acho que é esse o termo? Uhum. Tá. Antes de entrar na análise Foucaultiana, como que a gente pode entender primeiro a ideia, esse tipo de análise do discurso, né? O que ela difere das análises que eu citei aqui no começo tradicional da história gramatical, histórico-crítica? Então, se a gente puder nos situar um pouquinho para aquele talvez o ouvinte que nunca ouviu falar da análise do discurso, se já ouviu falar, nunca teve o contato, né, em si com um tipo de análise do discurso aplicado ao texto, né? Então, nos situa um pouquinho sobre a análise do discurso. Tá. É, então, a análise do discurso, ela não deixa de ser um ramo da linguística, né? Principalmente a análise do discurso francesa, e principalmente uma outra vertente que eu já trabalhei, que é a análise do discurso de viés pechetiano, que é de Michel Pechet, um filósofo linguista francês que morreu nos anos 80 ainda, né? Era contemporâneo de Foucault, mas acabou... Ele morreu, acho que um pouquinho antes que Foucault. O, essa análise do discurso pechetiana, ela tinha uma base muito linguística. Ela veio da linguística e depois foi beber na filosofia, também em questões... Ela dialogou até com umas questões muito tecnológicas, de softwares e tal, né? Mas eu posso, assim, antes de especificar isso, a linguística é um guarda-chuva muito amplo, né? Então ela vai desde estudos, digamos, extremamente científicos no sentido empírico, né? De observar a fonética, a produção dos sons até. Aí ela vai passando, ela entra no mundo dos significados, ela entra no mundo do texto, e desse mundo do texto a gente tem o mundo do discurso, né? Não que uma é mais importante que a outra, elas são níveis de análise diferentes. Por exemplo, a exegese, ela está Uhum. no nível do texto. Ela olha para o texto, para aquilo que está materializado, né? E ela faz uma análise a partir disso. O discurso normalmente é aquilo que está nas entrelinhas, né? E ele é como é que eu posso dizer? Os discursos são diversos, né? Ou seja, o texto ele está ali, mas junto com aquele texto eu tenho uma multidão de significados, uma multidão de discursos que varia conforme a gente, se for pelo viés pechetiano, a gente chama de condições de produção, se for pelo viés Foucaultiano, de condições de possibilidade, né? Então, os discursos eles surgem sempre em momentos históricos específicos, a partir de uma ideologia específica, isso é uma coisa mais pechetiana, né? É, e, e também tem muito a ver com a constituição do próprio sujeito, do sujeito que discursa, né? Por quê? Porque discursos me atravessam e eu falo, né, discurso, ajo, inclusive, devido a esses atravessamentos, né? Então, são níveis de análise diferentes, Uhum. né? Inclusive, em alguns aspectos podem ser bem complementares, desde que se respeitem os limites teóricos de cada um, né? Então, essa é a análise do discurso de maneira geral. Existem várias. Existe a análise crítica do discurso, que é uma corrente britânica. Existe a semiótica, né? A tal da semiótica discursiva, né? Essa é a do Que Júlio Zabatiero? o Sabatier ele usa muito elementos da análise do discurso junto com a semiótica. Aí ele Uhum. chama de semiótica discursiva, Uhum. né? O Júlio faz um trabalho interessante que acaba relacionando muitos conceitos, né? Aí tem os prós e os contras, né? Uhum. Tem conceitos que às vezes se conflitam e aí tem gente que acha que é muito complicado, mas tem gente que acha que é um avanço, né? Ou então, assim, mas o Júlio, a parte interessante é que ele aplica, né? Então ele mostra muito o que ele está fazendo, Uhum. né? Então ele acaba fazendo uma amplitude teórica, uma ampliação teórica, melhor dizendo, e mostrando na prática, né? Essa é a semiótica. Aí existe a semiótica, por exemplo, a semiótica persiana, que é de origem americana, que a gente não pode chamar de análise do discurso, ela é uma semiótica. A semiótica francesa, ela tem características bem textuais, mas ela acaba entrando um pouco num mundo, digamos assim, que é o mundo do enunciado, e aí isso seria talvez uma questão mais discursiva,
E aí tem a semiótica francesa, desculpa, a análise do discurso francesa, que ela surgiu com Michel Pechet, e Pechet criou essa análise do discurso especificamente para analisar discursos políticos. Né? Aquela França da década de 70, com várias questões políticas, né? E aí ele criou a análise do discurso para isso. Essa análise do discurso chegou no Brasil muito forte, principalmente pela Unicamp, pelo pessoal da USP, e aqui no Brasil ela ganhou uma cara muito específica, né? Devido ao período da ditadura, devido à nossa falta de recurso nas universidades para ter as mesmas tecnologias que eles tinham lá na França, coisas que eles estudavam lá não podiam ser estudadas aqui, né? Então o pessoal estudou outras coisas, então ela se desenvolveu de outra forma, né? E aí, nessa história toda, tem um cara que chama Foucault, né? Que ele aborda muito a questão dos discursos, porque o discurso ele constitui o sujeito e a verdade, né? E apesar de Foucault não ser analista do discurso, a teoria dele foi muito apropriada pelos analistas de discurso, entendeu? Então a gente nem fala que faz análise do discurso Foucaultiano, a gente fala que faz análise do discurso e se apropria de conceitos Foucaultianos, entendeu? Então, tu tá falando aí da análise de discurso Foucaultiana, né? Nessa linha francesa. Primeiro começou com o Michel Perry. Peixei, Pechet. peixei. Pechet. Tá. Pechet, depois o Foucault, né? E Uhum, aí, analisando principalmente porque o Foucault ele é conhecido pela análise do discurso, mas também pela análise de poder, né? Ele fala muito dessa análise do poder a partir das instituições em si. uhum. Como que tu pegou Foucault, análise do discurso do Foucault, e trouxe para a aplicação da Bíblia? Como que funcionou essa transposição, vamos dizer, do análise do discurso de Foucault aplicado à Bíblia? Como que tu fez esse caminho? Então, a análise do discurso de maneira geral, né, ela analisa discursos, né? O discurso ele é algo muito amplo, né? Então eu poderia ir até a Bíblia tanto a partir do Foucault quanto a partir do Pechet, né, fazendo uso das suas ferramentas, né? Por exemplo, no mestrado eu fiz uso de Michel Pechet para analisar o Sermão do Monte, né? E aí o que eu usei? Eu usei especificamente conceitos da ideologia, que é um conceito que ele usa, mas o Foucault não usa, né? Porque eles têm princípios diferentes. O Michel Pechet é muito mais apegado à ideia do materialismo histórico, né? De vertente marxista, aquela coisa toda, Uhum. né? Abordei também alguns princípios que ele chama de condições de produção, né? Que é parecido com a ideia de condições de possibilidade do Foucault, mas não é igual, tá? De maneira bem simples, as condições onde os discursos surgiram. Aí alguém vai falar assim, mas não é igual eu olhar o contexto da Bíblia? Não, mas não é porque é mais amplo. Por quê? Porque ela se preocupa com as condições sócio-histórico-ideológicas, né? Uhum. Então ela tenta ir mais para um ambiente do poder e tal. Né? Ele fala de poder também, mas ele não fala igual o Foucault. Né? O Foucault em si, o que acontece? Ele trabalha olhando até que o primeiro livro dele de sucesso foi A Palavras e as Coisas, né? Mas a Uhum. gente conhece muito aquele Arqueologia do Saber, Uhum. né? E o Arqueologia do Saber, ele vai mostrando como é que surgem os discursos, né? E ele vai olhando de forma arqueológica mesmo, ele vai descendo nível a nível, né? Então, o que eu fiz? Né? Inclusive, foi uma sugestão de uns professores que participou de uma banca, né? De uma banca prévia, né? Que nosso Uhum. programa lá tem. Ele falou, Éder, você pode ir observando justamente como é que o discurso foi construído ao longo do todo o período histórico, aí, discurso eucarístico, né? E justamente como Foucault fez nas obras dele, né? Camada por camada, então você vai olhando em cada camada a ruptura e a continuidade. E por que que isso aconteceu, né? E aí, alguns conceitos dele entram fácil nessa história. Por quê? Relações de poder. As relações de poder, elas variam conforme as condições de possibilidade, né? Na verdade, assim, uma coisa meio que está ligada à outra, né? Então, em cada momento você tem relações novas de poder e essas novas relações de poder
permite o surgimento de novos discursos, né? E esses novos discursos podem ser a releitura de um discurso antigo, pode ser a contraposição de um outro, né? Uhum. E o detalhe interessante é que sempre um está atrelado ao outro, porque são, são continuidades, né? São continuidades. Então, assim, por exemplo, o discurso é, memorial, discurso da Eucaristia memorial, né? A Uhum. teologia da Eucaristia memorial lá dos reformados, Uhum. ela só surgiu porque havia um embate anterior com a ideia da transubstanciação dos católicos, Uhum. né? Porém, se fosse em outro momento, se as condições de possibilidade fossem outras, jamais esse discurso teria ganho espaço, porque o poder da igreja jamais deixaria isso acontecer, né? Ele Porque ela respondeu, mexia. ele respondeu a uma demanda daquela época, né? E Sim, você, e aí como que se mede ou como se faz essa análise do poder no texto bíblico? Porque daí quando tu está analisando, por exemplo, o discurso vamos supor aqui da Sermão do Monte, né? Tá lá fazendo uhum, análise do Sermão do Monte. Você tem o discurso de Jesus, né? Tu tem como esse discurso ele é recebido pelo público, né? Os ouvintes, por cada público, na verdade, né? Seja a multidão, seja os discípulos, seja o império, seja a religião oficial da época. E tu tem um atravessamento de vários poderes, vamos dizer assim, ou de vários, né, que está acontecendo da época, né? Porque tu tem, de certa forma, o império, mas tu tem a religião, tu tem, vamos dizer, as instituições, elas trazem o seu arcabouço de poder. Então, quando tu vai para um texto, tu olha para tudo isso, para que tu está olhando especificamente para analisar o discurso de poder ou análise num texto específico? pensando especificamente no Sermão do Monte, primeiro Uhum, eu vou falar aqui o que eu fiz na época, uhum, que foi a partir de Michel Pechet, né? Primeiro que a gente adotou algumas hipóteses, né? Baseado em alguns biblistas, a gente assumiu que o texto de Mateus foi escrito em Antioquia, né? No ano 90. Então aí a gente já tem uma série de coisas. O que é a cidade de Antioquia? Como ela funcionava, né? E quem era essa comunidade de Mateus que era a autora do texto, né? uhum, Que produziu esse texto. Então aí a gente já tem uma série de relações que dá para observar. A segunda é levar em consideração que o Império Romano dominava tudo. Só que o Império Romano, a gente sabe, né, pela aquela ideia da Pax Romana, ela, ela tratava cada província de uma maneira muito diferente. Né? As províncias mais rebeldes eles tratavam a ferro e fogo. Províncias que aceitavam o domínio, eles davam liberdade religiosa, certa autonomia política, né? Que uhum. inclusive é algo que Troca de acontecia, favores. troca de favores, acontecia na Palestina, né? O templo continuava centralizando muitas coisas debaixo da chancela dos romanos, né? Uhum, Então, pensando assim, que a gente, né? Que eu observei, né? Do texto de Mateus. Que o texto de Mateus ele era produto de uma comunidade cristã, né? Ainda havia um período, uma confusão muito grande quem é cristão, quem era judeu, né? O texto de Atos vai dizer que em Antioquia foi o primeiro lugar que os cristãos receberam essa nomenclatura, né? Que uhum. foram tratados dessa forma. Então tu estava falando de Antioquia, e aí tu assumiu que o livro de Mateus ele foi escrito na década de 90. Então quer dizer que dependendo daquilo que você assume, também essas relações de poder elas vão mudar porque você vai lidar com questões diferentes, né? Por exemplo, ele está lidando com o Império Romano, como o Império Romano lida com a região da Antioquia, isso na década de 90. Então são vários fatores aí que precisa ser analisado quando se verifica o discurso. É isso? Sim. Então, quando a gente assume algumas hipóteses, né, elas acabam sendo a nossa base de análise, né? Até mesmo porque é o que a gente tem na mão, né? Uhum, E aí o que aconteceu? Eu acabei assumindo Antioquia como a local de redação. Tem gente que fala de cesareia marítima, existe até uma corrente que
é considerada mais antiga, que fala de que a igreja estava na Palestina mesmo, né? Não estava lá na Ásia Menor, a igreja de Mateus, mas a maioria do pessoal, dos teólogos, tanto biblistas como historiadores, assumem Antioquia como local, né? Pelo menos daqueles que eu tive contato. Ah, por exemplo, Raymond Brown é um deles, Uhum. né? E aí, existe um livro, né? Eu até tenho ele aqui na minha estante, do Andrew Overman. Esse cara, ele é um americano, né? Muito ligado com escavações e tal. E ele afirma que havia, lá em Antioquia, um judaísmo formativo, né? Esse judaísmo formativo é aquele que foi a base para 4 séculos depois, né, século IV, o surgimento do judaísmo rabínico, né? E que esse judaísmo formativo, ele era o grande opressor, digamos assim, da comunidade de Mateus que estava nascendo, porque essa comunidade, como a maioria das que o Novo Testamento relata, foi surgindo no interior das próprias sinagogas, né? Os judeus foram se convertendo e mas eles continuavam se reunindo na sinagoga para ler a palavra, para compartilhar a comunhão uns com os outros e assim por diante, né? E aí, por exemplo, quando ele fala do escriba aprovado, por exemplo, né? Lá no Sermão do Monte, ele está falando tipo assim, o escriba da comunidade de Mateus é o escriba aprovado. Ele é o contrário do escriba do judaísmo que não é aprovado, né? E aí, onde é que entra a análise do discurso? É mais ou menos assim. Ah, nós temos o discurso verdadeiro porque nosso discurso é baseado no Messias. Nós acreditamos em Jesus e ele é o verdadeiro intérprete da lei. Vocês se baseiam no movimento fariseu. Eles não são o verdadeiro intérprete da lei. O verdadeiro intérprete da lei é Jesus. Por quê? Porque ele é filho de Deus. Então, assim, foi até uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava falando da análise do discurso. Ela não quer saber por que o texto significa aquilo, né? Mas ela quer saber como ele significa aquilo, né? Então, assim, nós pegamos lá o texto de Mateus, lemos e vemos assim, ó, isso daqui é a palavra de Deus para o povo de Mateus, tá? Mas como assim? Como que surgiu até eles afirmarem categoricamente tal coisa, Uhum. né? Então a gente observa o processo. E nesse sentido, o Overman ele fala que era muito comum os movimentos sectários lá nessa época, né? E é fácil a gente ver, existiam os essênios, existiam diversas comunidades cristãs que, que já estavam se baseando, né, no estavam se baseando, desculpa, estavam se convertendo a Jesus, porém não deixavam a prática judaica e tal. Só que cada uma acreditava que tinha um discurso verdadeiro. E cada uma se baseava, tinha um ponto de partida. O ponto de partida do discurso do pessoal de Mateus era a crença no Messias, Uhum. né? Então, cada comunidade ela tinha a certeza de que ela era verdadeira, né? Eu sou a verdadeira, o meu discurso é o verdadeiro. E aí a gente pode falar de poder, né? Por quê? Porque é o poder do discurso, né? Existe o poder institucional, e aí a gente analisaria a questão de Roma, dos judeus, do judaísmo formativo serem aqueles autorizados por Roma, e os cristãos serem, digamos, os rebeldes, né? Então havia uma relação de poder aí. Mas a gente pode pensar também na base do discurso, né? E esse é o discurso da comunidade de Mateus, né? Mas isso é uma posição assumida, né? Uhum. Pela análise em si. Uhum. Né? Óbvio que se outras posições forem assumidas, outros resultados seriam possíveis, né? Por exemplo, a exegese mais tradicional, e aí você pode me corrigir, que é a sua área, ela vai focar naquilo que o texto diz. O fariseu age de tal forma, o cristão age de tal forma, digamos assim, né? E aí Jesus fala tal coisa porque os fariseus são assim, né? A análise que a gente fez entende o seguinte, né? A comunidade de Mateus fala dos fariseus sendo de tal forma para deixar bem claro que ela é baseada no Messias, enquanto o judaísmo formativo que a oprime
segue a tradição farisaica, entendeu? E essa comunidade de Mateus é o que tu pressupõe que está atrás do texto, seria isso? É, lógico que teria um autor, né? Uhum, Existiria um autor de fato, né? Só que como ele é desconhecido, a gente a análise que nós fizemos a partir desses biblistas, ela entende que esse texto surgiu dentro dessa comunidade, possivelmente por algum escriba, uhum, né? E que de certa forma, digamos, foi um manifesto da comunidade, né? Um manifesto da comunidade contra um opressor autorizado por Roma, né? Inclusive, só dando um exemplo deste caso, né, o texto lá do Sermão do Monte fala da questão das autoridades, né, de se levar os casos até as autoridades, né? Por quê? Porque se entendia que membros da comunidade estavam agindo da mesma forma que os judeus agiam, que era levando as causas para os romanos julgar, uhum, enquanto elas deveriam ser julgadas internamente pela comunidade. Né? uhum. Que aí Entendi. até é o modelo de disciplina que a gente usa na igreja até hoje, né? E assim, e aí pensando na Eucaristia em si, pensando no tema da nossa conversa, né, a ceia, Santa Ceia ou Eucaristia, ceia, né? Primeiro, o termo Eucaristia foi só porque é o termo que tu adotou, seria isso? Eu só adotei o termo por ser o nome comum Sim, para o sacramento em si, é, principalmente desde lá do começo, né? sim. Na verdade, ele acabou tendo esse nome de Eucaristia a partir do século II, né? Antes disso, não havia uma institucionalização propriamente dita, né? Os cristãos faziam, desde o princípio fizeram, porque entendiam que Jesus mandou, mas não havia um nome, né? Tá. E E aí, aí, por ser esse... Pode uhum, falar. pode falar, desculpa. Eu falei, por ser esse nome comum, a gente assumiu esse termo. Mas no próprio trabalho, a gente chega no momento, eu chego no momento lá nos reformadores, que eu deixo claro que para eles já tinha o nome de ceia, ceia do Senhor, né? Uhum, De tá. várias formas, né? E aí, quando tu faz essa análise do discurso com base trabalhando a Eucaristia, na prática, assim, se a gente fosse lidar, Uhum. quais foram alguns elementos que foram pesquisados, que foram analisados, como que se dá essa análise da questão eucarística, né, para análise do discurso, como que tu fez na prática, e aí depois a gente pode pensar até nos resultados, se houver alguma hipótese ou algum resultado diferente de uma abordagem mais tradicional. Mas primeiro pensar assim no passo a passo, né? Como que tu abordou isso? O trabalho ele ficou bem longo. Uhum. Eu quis ser muito didático, então eu dividi ele em vários capítulos. Ele vai ter 8 capítulos, né? Quantas Só que é páginas porque vai ter eu essa tese aí? já passou de 150. Ele vai Aham. chegar acho que umas 190, 200 ele chega, né? Porque já tem coisas escritas que eu vou anexar, né? Uhum. Mas assim, por que eu quis ser didático? Porque eu primeiro falei da Páscoa judaica, né? Aí, quando eu fui escrever o capítulo sobre os textos bíblicos de instituição da ceia, antes eu expliquei o que é a última ceia, né? O que aconteceu e o que os cristãos, o que é apropriado Tá, da tu tá Páscoa fazendo a judaica análise naquele. de todos os textos da ceia ou tá pegando específico da última ceia, que aconteceu no Não, evento de Páscoa? eu peguei 4 textos, né? O Uhum, texto na verdade, todos os textos que falam de ceia no Novo Testamento eu mencionei, porque como a ideia não era fazer uma análise textual, eu poderia citá-los, né? uhum, A ideia foi mostrar que todos os cristãos seguem a ceia, e a própria Bíblia já deixa claro que haviam formas diferentes de fazer a ceia. Tanto é que tem 4 textos. Né? Na uhum, verdade, são 3. João cita o pão. E aí os teólogos entendem que isso é um texto eucarístico. Né? Mas quem vai falar mesmo é Paulo. Né? A uhum, gente vai ter isso também em Mateus e Lucas. Né? De forma bem, bem mais explícita. Né? uhum, Inclusive, algo interessante. Os teólogos afirmam, né, eu falo os teólogos, né, Joaquim Jeremias, por exemplo, uhum, ele afirma que o texto de Paulo, apesar de ser o mais antigo,
Paulo ele segue uma tradição recente da ceia, enquanto os textos mais novos, que são os textos dos evangelhos, parecem carregar, por causa dos jargões e tal, parecem carregar uma tradição mais antiga. Né? Interessante isso, né? Porque você pensa que o mais novo vai pegar uma tradição mais nova, né? Uhum. Mais E recente, você aí, fala que, então, que os evangelistas eles beberam de alguma fonte, provavelmente mais antiga, né? Se a gente pensar em uhum, Mateus, ah, é porque se a gente pensa em Mateus e Lucas, né? Talvez a fonte em comum deles seja a fonte que a gente chama de Quella, né? Dentro das hipóteses das fontes aí, Marcos sendo o primeiro evangelho. Se não tem Marcos, então tem uma outra fonte, né? Que é a palavra Quella em alemão, que é essa fonte uhum. desconhecida. Então ambos devem ter bebido dessa fonte, ou até mesmo em pensar, eu não sei se eles têm relação em si, mas pensar que Mateus também foi uma testemunha ocular, né, do evento, né? São possibilidades essas Uhum, daí, né? Para uhum, explicar esse fenômeno. Porque a análise que o Jeremias faz, Joaquim Jeremias faz, é uma análise de comparatória, né? Comparativa. uhum. E ele entende que Paulo bebeu de uma fonte mais nova, mesmo tendo escrito depois, mesmo tendo escrito antes, né? Mais recente, mais Enquanto próxima dele, no caso, né? mais próxima dele, Aham, né? Pelo jeito de dizer e assim por diante, né? uhum, Então eu vou para os textos e para quê? Para mostrar que são palavras que os cristãos, de maneira geral, adotaram como palavras de instituição, né? E essas palavras de instituição foram seguidas. Inclusive no período oral, né? É entendido que os cristãos, Jesus mandou fazer assim, e vamos fazer. E aí até que chegou um momento que isso foi parar no texto, né? Até então é uma análise textual. Isso daí ainda não é análise do discurso. Quando que é que se torna análise do discurso? Quando eu começo a observar as nuances de cada texto seguir dessa forma, né? E aí de sinceridade, eu não falo muito dos textos dos evangelhos. Eu gasto mais tempo em Corinto, né? Porque uhum, Corinto, apesar de ser um texto que a gente sabe que é um texto exortativo, ele é exortativo porque ele trabalha muito forte uma questão de relação de poder, uhum, né? uhum. De relações de poder, na Do que verdade, estava existente que acontecendo lá na estava igreja de acontecendo lá. Corinto, os pobres, Uhum. os ricos, a ceia, né, a falta de alimento. E aí eu vou num texto muito conhecido que é o do Gert Tyson, né? Uhum, Sociologia das comunidades primitivas, né? Que ele fala bastante sobre isso. E aí eu sigo, eu entro nos pais da igreja, lógico que não pego todos, pego os mais conhecidos, para ver como é que cada um falava da questão da Eucaristia. E o que a gente chega à conclusão, né? O que é muito visível? Que logo no começo, eles já vão se encaminhando para a ideia da presença real de Cristo na Eucaristia, uhum, né? Que os elementos pão e vinho são presença real, né? É presença real, né? E isso é a base para a teologia da transubstanciação, que foi surgir só no século XII, desculpa, no século XIII. Ela foi uhum, receber essa nomenclatura, né? Mas ela já veio, inclusive Agostinho falou de um significado espiritual, né? Da ceia, mas ele foi combatido. Agostinho, lá na época, ele foi combatido porque entenderam que ele quis casar a ideia da presença real com uma coisa mais espiritualista e tal, né? E é E possível perceber esse discurso teológico, porque tá, posteriormente começa a se fazer teologia sobre o texto, né, sobre aquilo que foi dito, sobre aquilo que uhum, restou. Mas na hora, no texto em si, esse fazer teológico, é possível analisar o discurso para entender se Paulo ele pretendia, por exemplo, enfatizar que aquilo era um memorial, ou essas questões, às vezes, elas são transpassadas no texto, né? Você não tem um discurso ideológico ou teológico em si tão forte como você encontra posteriormente. Como que se deu essa relação, por exemplo, da transição? Tu falou que posteriormente começa a se ler então a ceia ou a Eucaristia a partir da ideia da presença real, né? Da transubstanciação. Mas no texto em uhum. si, é possível se perceber alguma questão ideológica ou teológica ali sobre essa questão? É assim, a,
A discussão principalmente é posterior, né? E ela é Uhum, mais forte ainda na segunda parte da Idade Média, né? A partir do ano 1000 ali, que ela fica realmente mais forte, né? Mas é baseada em leituras que os pais da igreja, digamos aí, fizeram dos evangelhos, né? E eles entendem, por exemplo, ah, é, é feito duas leituras de Paulo, né? Por exemplo, né? Por correntes diferentes de pais da igreja, né? Que especificamente os nomes agora eu precisaria voltar à tese para ver com mais calma. uhum. Mas acaba um observando, não, ó, Este é o meu o corpo, elemento, né? este o elemento, ele é Meu corpo de corpo. Cristo porque este é o corpo, Aham. né? Aí fala, não, mas isso é uma figura de linguagem, então é uma questão mais figurativa e tal, É uma questão né? E, hermenêutica, no fim das hermenêutica, contas. puramente hermenêutica. A questão que vai dar depois, que aí a gente vira realmente uma questão mais discursiva, é porque esses discursos estão diretamente ligados a status, né? Status quo da própria igreja, né? Porque é aquela coisa. Se o sacerdote detém o poder da transubstanciação, né? Ele está acima do fiel que está recebendo. Uhum. Né? Então tem um poder transcendente que faz a igreja estar acima de outras instituições. Eu penso Né? até nesse sacerdote tendo a graça, o privilégio, né, vamos dizer assim, de manusear Uhum, o próprio corpo de Cristo, né? Porque se dentro dessa visão, né, é o próprio corpo de Cristo tá sendo partido, né? Então isso não pode ser manuseado por qualquer um, né? uhum, Se tu precisa, e aí realmente você consegue perceber essa relação de poder, né? Porque tu precisa de um status quo por trás para conseguir ser partícipe, vamos dizer, de manusear o próprio corpo, né? Não só de participar, mas de manusear o corpo, né? E aí o sacerdócio, ou a instituição, né? Ela claramente ela detém esse poder, né? De poder falar, olha, a gente é quem pode, como o sumo sacerdote lá no Antigo Testamento, né? A sim. relação de poder ou a relação até de santidade, vamos dizer assim, ela continua a mesma, né? Ainda existe uma centralização, né? Sim, e, inclusive, aí pegando em termos do próprio Foucault, num dos livros bem conhecidos dele, que é A Ordem do Discurso, que já é bem mais recente, ele até começa a dar nome para essas coisas, né? E aí ele chama, por exemplo, ele usa o termo sociedades do discurso. Né? Por Uhum. exemplo, os sacerdotes nada mais são do que uma sociedade do discurso, porque eles detêm o discurso, defendem o discurso e propagam esse discurso, por exemplo. Né? Ele fala do princípio da doutrina, né? O princípio da doutrina ele é uma construção que ninguém mexe, só pode mexer nela os autorizados, desde que ainda respeitem uma vontade de verdade, que se eles baterem de frente com essa vontade de verdade, as relações de poder vão suprimir eles, né? E aí isso a gente consegue ver muito claro. É interessante, por exemplo, na Idade Média, principalmente ali no período do século VIII ao século XII, que a Eucaristia, que era um momento coletivo, altamente comunitário, assim e tal, ela foi cada dia se fechando mais, se fechando ao ponto do povo só participar da Eucaristia na hora de receber o elemento. Mais nada. Oração centralizada no sacerdote, os cânticos foram parar no canto gregoriano, né? Sacerdote de novo, né? Aí tem toda a questão do mistério, da consagração, e o povo só participou da hora de receber mesmo, e mais nada. Né? Uhum. E aí, só que o que acontece? Um fenômeno interessante de olhar. As discussões acerca da Eucaristia elas ficaram centralizadas nos centros teológicos, que eram os mosteiros, as universidades nascentes então e tal. O povo acabou levando a sua crença de uma forma supersticiosa ainda pelo lado de fora, né? Uhum. Eles participavam da igreja, mas aí tinha as superstições, né, do corpo de Cristo. E aí a gente vê isso até em outras dimensões, nas relíquias, né? Naquilo tudo que depois Lutero vai bater de frente, né? E Uhum. aí chegando lá no Lutero, a gente pode também observar mais uma vez as relações de poder, né? Porque Lutero fez o que outros não conseguiu fazer, Uhum. mas ele estava em outro momento, né? E qual é a hipótese da tua tese aí? Tu tá analisando todos esses discursos aí atravessados
tanto do texto bíblico quanto no período histórico, né, que vai até a Reforma, que também acaba a gente tendo que escolher por parcimônia, né, porque não tem como analisar todo esse período de forma completa, né? A gente acaba sempre sendo seletivo, né, na nossa escolha, senão a tese não acaba. Uma hora a gente tem que desistir Uhum. da tese em algum ponto para entregar ela, né? O quanto antes possível. Mas qual é a tua hipótese ou qual por trás dessa pesquisa, assim, tá? Qual que é o ponto que tu quer chegar por trás dessa pesquisa? A ideia principal é mostrar que a construção da Eucaristia é um discurso, é uma construção discursiva, melhor dizendo, né? E como qualquer outra ou qualquer outro discurso, ele é fruto de condições de possibilidade, né? Logo de relações de poder e tal, né? Isso acaba chegando em alguns pontos. Por exemplo, ela desmistifica muita coisa, Uhum, né? Porque a gente acaba olhando vendo, melhor dizendo, que as construções teológicas que a gente tem como inquebráveis, né, a própria história mostra que elas são mutáveis, né? A gente se agarra em alguns pontos justamente por uma questão de fé, né? uhum, E aí a questão de fé eu não toco porque, primeiro que na proposta do trabalho, porque eu trabalho é um trabalho linguístico, né? E aí seria uma questão muito teológica, né? Mas as construções em si, elas são, elas são produtos, né? Inclusive a própria ceia memorial. A ceia memorial é um entendimento, né, de que corpo e sangue não estão no, no pão e no vinho, né? O pão e vinho representam, né? E é interessante a gente olhar que, por exemplo, o Calvino, ele apesar de afirmar isso, ele não nega a eficácia da Eucaristia. Ele entende a Eucaristia como da mesma forma como a palavra, como um elemento que produz fé, né? uhum, Então a gente começa a ver algumas coisas bem interessantes aí. Mas a principal ideia é mostrar, defender que, que a Eucaristia, os discursos eucarísticos são produtos, né, é que produto não é uma palavra legal dentro da análise do discurso, mas elas são resultados de condições de possibilidade, né? E a ideia principal, né, que era a tese inicial, ela acabou se desvirtuando com o tempo, era mostrar justamente a ruptura uhum, existente entre transubstanciação e ceia memorial, entre o catolicismo e o movimento protestante. Lógico que a Eucaristia é só um pedacinho dessa briga toda, né? Por uhum, exemplo, Lutero só fala da Eucaristia de maneira forte mesmo em uma das obras dele, uhum, né? Que é do cativeiro babilônico da igreja, né? Ele acaba entrando em outras brigas, principalmente na questão da salvação, mas não necessariamente na Eucaristia, né? Mas a ideia, a tese é essa, né? A Eucaristia é um discurso. E como tal, ele segue o ordenamento discursivo, que essa é a palavra do Foucault. tá. Só uma questão assim, porque quando a gente faz uma exegese, uma parte importante da exegese em si, ou desse olhar exegético para o texto, é não parar só no significado, né? Mas também naquilo que, ou no significante, né? Ou no sentido do texto. A gente vai para o sentido para tentar entender, ok, isso é o que o texto quis dizer lá atrás, isso é o que os autores foram influenciados, mas a gente procura sempre transpor para uma atualização ou para o termo contextualização, né? Tem diversos termos aí para utilizar, uma aplicação pro leitor em si. Se pensando nesse olhar da análise do discurso em si, a gente fica mais nessa análise para entender como foram construídos os discursos ou há uma transposição? Qual é a transposição que é feita para o leitor hoje? Assim, existe esse processo de transposição ou não? A gente faz análise de discurso e depois o pregador que se vire para olhar para o resultado e fazer a sua transposição. Como que funciona isso? Daria para fazer, dá para fazer sim, tranquilamente, porque ela acaba sendo um elemento de leitura da mesma forma que a exegese, né? Uhum, Apresentando outros resultados e talvez levando o entendimento, a releitura para outro caminho, inclusive, né? Por exemplo,
da questão da Eucaristia, eu posso pegar todos esses resultados para poder trabalhar até a questão de significação da Eucaristia dentro da igreja, a banalização, talvez, dela nas igrejas atuais, ou o excesso de mistério, né? Que, apesar das nossas igrejas falarem categoricamente que é memorial, em muitos lugares a ceia é tratada de uma maneira bem mística, né? Uhum. Vários delas, né? Então, essa leitura serve para isso. No meu trabalho em si, eu não vou fazer isso, né? Porque ele não é um trabalho teológico, né? Então, eu vou ficar na questão do ordenamento discursivo de Foucault e analisar o texto, Uhum. né? Nas conclusões, nas considerações finais, né? Que é esse o termo que a gente usa, eu pretendo apontar algumas direções de para onde seguir. Mas no trabalho em si eu não vou fazer, né? Mas ela é um elemento de leitura, eu acho muito bom, né? Eu tenho que defender minha teoria, né? Eu ia até perguntar se ela tem. Tu acha que ela tem lugar num contexto teológico brasileiro, né? Porque geralmente a gente olha para o texto a partir dessas, ou da histórico-crítica, histórico-gramatical, ou às vezes a gente não faz nenhuma das duas, né? A gente vai pegando ferramentas que a gente gosta, né? Na análise do texto, eu vou olhar, a gente pega as ferramentas desses, vamos dizer, dessas formas de olhar para o texto e faz então uma análise do texto ali em si. Tu acha que esse Sim. tipo de análise tem local na academia brasileira, na igreja, para os pastores, ou não? Eu acho que tem, principalmente na academia. Uhum. Acho que ela não foi descoberta ainda de maneira forte, apesar de ser antiga, né? Que a gente está falando Uhum. do Foucault, do Peixet, que são caras que morreram há mais de 30 anos, né? E tem muita gente nova escrevendo. Só que isso é muito forte na academia secular, né? Muito forte, não só no curso de letras. Por exemplo, a psicanálise usa muito de elementos de análise do discurso, né? O pessoal de história, da própria filosofia, usa muito Foucault, de maneira geral. Foucault é muito estudado nas questões da sexualidade, até por ter produzido obras sobre sexualidade, né? E talvez isso gere um pouco de preconceito com a questão da igreja, Uhum. né? Mas os próprios outros teóricos da análise do discurso ainda não foram descobertos pela teologia, né? Tanto é que quando a gente vai fazer o estado da arte, né, da tese, da dissertação, você vai cair em quem? No Júlio Sabatier, que ainda não usa a AD de forma sozinha, ele mistura, né? Uhum. E você vê muita análise do discurso quando vai ser para analisar discurso religioso, mas não para analisar a Bíblia, né? Para analisar, por exemplo, a fala do pastor fulano de tal, né? Que é algo que eu já fiz, né? Faço, porque é bem útil nesse sentido, mas não para olhar para a Bíblia, Uhum. né? E nesse sentido falta, eu acho que falta o pessoal buscar, né? A semiótica já conseguiu um espaço nesse sentido, muito Mas, graças ao mas Júlio eu acho Sabatier até também. falta um pouco a instrução, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas nem sabe como fazer esse tipo de análise, né? Uma análise discursiva. Ela é considerada uma análise que pós-estruturalista dentro Depende da daquelas. corrente. Depende da corrente. Por exemplo, o Peixe é estruturalista, Uhum. né? Muito estruturalista, né? Inclusive ele segue uma metodologia bem marxista, Uhum. né? Observando muito a questão das relações de poder, né? Ou melhor, olhando a questão do proletariado, olhando as relações estruturais mesmo dessa forma, trabalhando com ideologia e tal. Já o Foucault depende muito da fase que você pega ele, né? Mas de maneira geral, o pessoal usa o Foucault é, a partir da arqueologia do saber e da microfísica do poder, né? Então seria um arquigeneológico, né? Seria a mistura das duas coisas. E aí isso já não é estruturalista. Inclusive o próprio Foucault era muito crítico do Marx, né? Mas aí depende muito da corrente. A AD brasileira mais antiga, de Eni Orlandi, que é uma professora da Unicamp, da Universidade de Campinas, de outras pessoas, acabaram misturando um pouco, mas acabou sendo estruturalista em alguns aspectos. Mas isso varia muito. Não Isso dá é, para apli- bater o martelo. isso é aplicável porque eu penso assim, quando a gente pega ferramentas de análise, elas vão se dar Uhum, melhor com alguns tipos de texto. Eu olho, por exemplo,
análises estruturalistas, eu acho que elas são quase que perfeitas para analisar salmos, textos poéticos, né? Textos que na sua intenção ela tem uma intenção de brincar com o texto, mesmo, trabalhar o texto, né? Uhum, Outras ferramentas da histórico-crítica vai trabalhar talvez textos narrativos melhor, né? Vamos dizer assim. E eu aprendi isso com o Stephen Curl, né? uhum, sim, Uma vez na sala de aula perguntaram para ele, qual que é a melhor tipo de análise que tem que se fazer. Ela falou, aquela que responde o texto, né? Porque o texto ele vai pedir a análise diferente. Então, às vezes a gente sacraliza uma, né? Como uma ideal. Para análise de discurso, tu acha que existe tipos de textos que são mais benéficos para esse tipo de discurso, ou ela é aplicável para qualquer tipo de texto? Porque a gente pensa, por eu exemplo, no acho, texto bíblico, tu tem 66 livros, cada livro tem um gênero e cada livro tem muitos gêneros, né? sim, Subgêneros. Né? eu acho assim, eu acho que depende muito do propósito. Eu acho que ela pode ser trabalhada em qualquer texto, porque ela não é uma análise de texto, é uma análise de discurso, Uhum, né? Então ela vai olhar muito mais o que está por trás disso, né? Então se você for pensar que, por exemplo, um salmo, né? Se você quiser entrar nos discursos que esse salmo levanta, né? Por exemplo, discurso real, discurso sacerdotal, salmos de agradecimento, né? Entrar nessas ideias é possível. Eu acho que dá tranquilamente. Mas, por exemplo, esse é o propósito dela. Né? Você jamais vai conseguir usar uma análise do discurso para observar a beleza, né, estética de um salmo, né? uhum, E assim por diante. Então, nesses aspectos, eu acho que dá. Onde eu acho que talvez a análise do discurso não consiga entrar, numa questão mais imagética, né? Que aí já não é o caso da Bíblia, né? Mas seria o caso da análise de imagens e tal. Ela vai fazer o seu trabalho, mas tentando observar os discursos, mas ela não vai analisar a imagem em si, né? Então, da mesma forma, eu penso numa poesia, né? Ela uhum. não vai analisar a poesia em si, ela vai analisar os discursos. Né? Por trás. Então, tem, eu acho que varia muito do propósito. Né? Uhum. No caso das narrativas, dos evangelhos, principalmente dos textos paulinos, que são, às vezes, até dissertações teológicas, né? Eu acho que ela vai bem. Eu acho que vai bem mesmo, assim. Até porque Paulo era um retoricista, né? Ele, de certa Né? forma, é mais fácil trabalhar discurso nele, né? Do que trabalhar, por Ah, exemplo, sim. em narrativas e outros tipos textuais, né? É que no texto do Paulo ele vai levantando os temas, né? É só É, você ir pegando. sim. Nas narrativas você tem que olhar nas entrelinhas. E aí, quando você, para alguém que está querendo começar agora, é novo nesse assunto, né? E não conhece muito, dentro de um contexto aí de língua portuguesa, o que a gente tem de obras de referência? Primeiro pensando para aquela pessoa que está começando agora e ela está querendo conhecer de forma geral, né, o que existe, para que ela possa conhecer as diferentes linhas teóricas da análise de discurso. E, em segundo momento, para aquele que talvez já está no campo da teologia e quer fazer também essa relação. O que a gente tem de obra de referência aí para essas pessoas? Ó, de maneira bem introdutória, seria interessante ler, por exemplo, os textos da Eni Orlandi, né? Ela tem um livro que chama Análise do Discurso, um livrinho da capa verde até, Análise do Discurso, Eni Orlandi. Ele é bem introdutório, muito Uhum. introdutório mesmo, assim, ela dá um passo a passo, ela primeiro faz um apanhado conceitual, depois ela aplica de certa forma, né? Existe um texto do professor Sérgio Freire de Souza, Análise do Discurso também é o nome do texto, é muito introdutório, e ele fala tanto da análise do discurso pechetiana como de Foucault. Existe um analista francês chamado Dominique Manguenot, que ele tem também vários livros de fácil acesso, de fácil leitura, Em português? introdutórios, em português, Uhum. publicados, por exemplo, da Eni Orlandi, publicados pela editora da Unicamp, Uhum. do professor Sérgio Freire de Souza. Eu vou dever a editora, mas eu já achei na internet, é publicado em português.
E o do Dominique Manguenot pela editora Parábola, Uhum. né? Tem vários. E aí, se a pessoa tiver mais interessada em Foucault, eu vou falar de mim, tá? Porque Foucault é complicado de ler. Ao mesmo tempo que ele é didático, ele é muito profundo, então é difícil de ler. Eu recomendaria que a pessoa começasse pela Arqueologia do Saber, Uhum. né? É um texto difícil, mas eu acho que dá para começar por ele, né? Eu acho muito mais complicado do que começar pela Ordem do Discurso. Apesar da Ordem do Discurso ser fininha e a Arqueologia do Saber ser um livro maior, né? Sim. E no campo Então, eu acho que é um teológico? bom começo. No campo teológico, eu acho que só o professor Júlio Zabatiero, com o seu manual de exegese, Em que ele português? vai introduzir português, que ele vai introduzir alguns elementos, né? Inclusive, Ele vai falar de saiu uma semiótica. última revisão agora, né? Saiu, Da, eu não cheguei a dar eu uma vi, olhada. mas eu cheguei a ver a capa, assim, eu não É. manuseei. Eu tive contato com a edição antiga, né? Eu não sei quais foram as ampliações que ele fez, Uhum. né? Não sei, de fato. Mas é o único, né? Pelo que eu vejo Daqui a dessa forma, pouco né? o Éder. Se tudo correr bem, né? É. Eu tenho a minha monografia de especialização, eu, eu falei só de discurso religioso, Uhum. especificamente. Uhum. Então, os dois primeiros capítulos foram de Péché, Uhum. e o terceiro capítulo foi baseado em A Ordem do Discurso de Foucault. Então, eu peguei cada elemento de Foucault e apresentei um exemplo. A ideia, isso já saiu em artigo em alguns congressos, né? Dividi o trabalho, publiquei como artigo, mas agora tenho vontade de fazer como livro. Vamos ver se sai em breve, né? Agora a dissertação e a tese, vamos pôr na mão de Deus aí, para ver quando sai. Fora do Brasil, assim, em inglês, já tem teólogos fazendo esse trabalho? Deve ter, né? Mas, assim, tu sabe alguns autores que já fazem trabalho em teologia, análise de discurso? Olha, eu não sei. Quando eu fiz o meu estado da arte da dissertação, eu pesquisei bastante. De Aham, verdade, eu achei praticamente nada, né? Até sim. mesmo porque a análise do discurso, que essa Uhum, vertente, ela tem uma corrente mais forte na Europa, né? Principalmente ok. francesa e tal. Né? E os americanos eles seguem uma outra linha linguística, né? Eles vão mais para a linguística que a gente chama de núcleo duro, né? Que é a linguística de laboratório, assim, e tal, né? Que é analisar a língua mais como um objeto científico, muitas vezes, né? Uhum, E muito semioticista, né? uhum, Tem na americana, né? Mas assim, eu não tive contato. Os que eu conheço de fora, eles estão mais preocupados com discursos políticos do e com que... discursos das minorias, questão da sexualidade, até mesmo por causa do próprio Foucault, e assim por diante. Na teologia, eu acho que é um campo que dá para andar bastante ainda. Então, é um campo bem aberto aí para aqueles que, porventura, né, querem se aventurar aí. Claro que eu acho que, por ser inédito, né, o bom é que tem pouca gente pesquisando de certa forma, isso te dá uma notoriedade no campo, né? Mas também faz com que a gente seja mais batido depois, né? Porque, com certeza, o primeiro sempre fala mais besteira, né? Ah, sim. Depois de um tempo a gente começa a olhar só, pegar isso, pegar aquilo, né? Constrói uma coisa mais sólida ali, mais é, eu acho que em qualquer campo é sempre assim, né? Eu digo que na minha tese Com também, certeza. minha tese agora já deve estar publicada lá pela faculdade, né? EST. E Uhum, aí, na minha área também de crítica textual, eu fui o primeiro que me aventurei a trabalhar o método genealógico baseado na coerência, né? Então, com uhum. certeza, outros que virão terão a minha tese ali para criticar, né? Mas eu acho que isso é positivo, né? Num aspecto, né? Ah, É, isso é ótimo. A gente vai ser vanguardista, né? é. Mas eu queria, então, Mas, Éder, eu queria agradecer aí pela participação, por essa conversa, tá? Sobre análise de discurso, teologia, texto bíblico, eucaristia, ceia, né? A gente falou de bastante coisa aí. Espero que os nossos ouvintes aí possam aproveitar essa conversa e possa ser aí um incentivo, né, para o estudo da teologia e também para aqueles que querem fazer essa relação, né, do estudo da linguagem com o estudo do texto bíblico, né, que eu acho que é algo extremamente louvável aí para se fazer. Queria só deixar aí para o Éder alguma palavra final para o nosso ouvinte. eu quero agradecer também pela oportunidade, né? Prazer falar com você, grande amigo.
e compartilhar um pouco isso, né? Porque a gente acaba ficando preso no meio acadêmico, né? Você vai lá, constrói uma tese, gasta 4 anos da sua vida de empenho, para às vezes ficar na banca, né? Então é bom difundir isso, é bom passar para frente, porque é nossa paixão, né? Que a gente gosta de fazer, né? É um desafio. A ideia de maneira nenhuma é tratar o texto bíblico ou a própria teologia de maneira vulgar, assim, mas mexer com isso, né? Uhum. Aprender, crescer, né? Agradecer também a quem nos ouve, né? Nos assiste e me coloco à disposição, né? Para quem também quiser entrar em contato, para crescer um pouco aí junto com a gente, né? Inclusive, quiser me procurar nas redes sociais, estamos aí como Éder Calado ou Éder Wilton Calado. Beleza? Então eu queria agradecer de novo, Éder. Se você ficou até aqui nesse vídeo assistindo, esse vídeo de um pouco mais de 1 hora, então talvez seja a hora de curtir, se inscrever aí no canal, né, e compartilhar para outras pessoas que vão ser beneficiadas também com esse vídeo aqui. Obrigado, Éder. A gente fica por aqui em mais um pausa para teologia, né, e prosa e teologia. Deus abençoe todos os ouvintes. Um abraço.